Meus amigos, existem algumas relíquias que são muito importantes para os crentes católicos, para aquelas pessoas que são católicos apostólicos romanos. Nós já citamos um vídeo sobre o Santo Sudário, mas existem outras relíquias. Já falei sobre a cruz sagrada, mas além do Sudário de Turim, outros objetos que possivelmente tenham feito parte da vida de Jesus são frequentemente questionados e estudados para tentar chegar a uma certeza de que como foi a vida e até a aparência desse homem importante para a história, Jesus de Nazaré. Pois bem, se mesmo com tanto afinco dos pesquisadores ainda não foi possível comprovar o sudário como o corpo de Jesus morto é real, fica praticamente impossível validar um outro tecido, supostamente a face de Jesus Cristo, tá? Esquece a Judéia, esquece a Judéia, Galiléia, Nazaré ou Jerusalém, esquece. O ponto inicial é em Edessa, uma pequena cidade na região da Mesopotâmia. O governante da região era o rei Abigar, que estava sofrendo de uma doença incurável, possivelmente lepra, não sabemos, mas era uma doença incurável, e seu corpo estava ficando deformado, ao ponto de ele não poder mais receber os seus súditos, tá? Enquanto isso, os boatos sobre os feitos e milagres daquele homem de Jesus de Nazaré se propagavam rapidamente e chegaram aos ouvidos do rei, tá? O rei Abigar. Enxergando uma oportunidade de alcançar a cura, Abigar decide enviar o seu servo Ananias, que era um mensageiro dele, para entregar uma carta ao famoso curandeiro, entre aspas, que havia salvado muitas vidas diante de diversas testemunhas. Os primeiros relatos dessa história são do livro História Eclesiástica, do autor Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia escreveu História Eclesiástica no século IV. Século IV ele escreveu, tá? O autor teve acesso a documentos de Edessa, entre eles estava a troca de correspondências entre o rei Abigar e Jesus Cristo. As cartas foram traduzidas do siríaco. Em anexo, Eusébio encontrou uma anotação que dizia que após a ascensão de Jesus, um apóstolo chamado Tadeu havia ido até a cidade fazer pregações e curas, inclusive a doença do rei. Embora o livro de Eusébio, no século IV, não relate nada a respeito de qualquer imagem de Cristo, deixa claro que houve uma comunicação entre Abigar e Jesus. No entanto, na doutrina de Addai, composta no século V, está relatado que Abigar enviou uma comitiva até Jesus de Nazaré, e diante da negativa do Messias, um pintor decidiu desenhá-lo. Foi aí que Jesus pediu um copo de água, ou um pouco de água, vamos dizer. Jesus pediu, e uma toalha. Me trazem água e uma toalha, usando-a para secar o rosto. E o que aconteceu? A imagem de Jesus ficou gravada ou impressa na toalha. Em Edessa, a imagem foi colocada para a veneração do público, mas em 57, o neto de Abigar, do rei Abigar, promoveu um retorno ao paganismo. Quando isso aconteceu, a imagem teria sido escondida por um bispo atrás de uma parede de azulejos para protegê-la. Entenderam? 5 séculos se passaram até que fosse descoberta novamente. Durante uma invasão persa,
o bispo Eulálio teria tido uma visão sobre a relíquia. Depois de encontrada, o arsenal persa teria se incendiado, forçando a retirada dos persas. A imagem supostamente salvou a cidade da invasão persa. Depois desapareceu novamente até o ano 944, quando foi levada até Constantinopla, onde foi recebida com muita festa e depositada em uma capela. Por lá ficou até o ano 1204, quando a cidade foi saqueada durante a Quarta Cruzada. Vocês sabiam? Na Quarta Cruzada houve o saque de Constantinopla. E junto com muitos outros tesouros pode ter sido levada para a Europa nesse saque. Tá? O cavaleiro francês que participou do saque, Robert Clary, escreveu em uma crônica na época que entre estas outras igrejas existe uma que se chama Nossa Senhora Santa Maria de Blacherne, Santa Maria de Blacherne, vou falar, onde se achava o sudário que tinha envolvido Nosso Senhor, que cada sexta-feira era exposto desdobrado. Muito bem. De tal modo que ele podia ver bem a figura do Senhor. Muitos acreditam que essa imagem foi vendida para o rei Luís IX da França e guardaram na Sainte-Chapelle em Paris, e que desapareceu durante a Revolução Francesa. Bom, hoje existem duas imagens que fazem pesquisadores e fiéis coçar a cabeça, já que, de acordo com os relatos antigos sobre a imagem de Edessa, as características são parecidas. Uma é a Santa Face de Gênova, que está guardada na igreja de São Bartolomeu em Gênova. Foi doada pelo imperador bizantino João V, paleólogo, no século XIV. No entanto, pesquisas foram capazes de descobrir que a moldura exterior também é do século XIV e que o tecido foi pintado em cima de uma tábua, o que sugere ser uma cópia. Tá? A outra imagem, que eu falei duas, uma é essa. Outra imagem é de Santa Face de São Silvestre, que hoje está na capela de Santa Matilde, no Vaticano. Porém, permaneceu até o final do século XIX na igreja romana de São Silvestre. Para os pesquisadores, a imagem também pode ser uma cópia, já que da mesma maneira foi pintada em cima de uma tábua de madeira. Mas os relatos mais antigos desta imagem datam do começo do século XVI, quando as freiras foram proibidas de exibi-la, para não causar concorrência com a Santa Face de Verônica. Que interessante. Gostaram? Espero que sim.